Futebol Clube. Episódio 5. O Uruguai na Copa de 86. Estamos contando com a frenagem potente. Gol de Uruguai. José Batista, el comentario de Luis Daniel Uncal. Fue un tiro extraordinario. Aquí lo estamos viendo. Este é Tony Tirado, locutor da Spanish International Network, narrando o primeiro gol do jogo Uruguai e Chile em 1985, pela última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 86. O empate classificava o Chile, mas o Uruguai jogava em casa e venceu por 2-1, sendo este o primeiro gol do jogo, de José Batista, numa patada em uma falta de fora da área. O Uruguai voltava a disputar uma Copa do Mundo depois de 12 anos. E a última Copa jogada pelos uruguaios foi a Copa da Alemanha, de 74, e ela não deixou nenhuma boa recordação. Foram 2 derrotas e um empate, caindo ainda na fase de grupos, marcando um único gol e sofrendo 6. Cabe aqui uma observação. Durante o período de 74 a 1986, o Estado uruguaio vivenciou o seu período ditatorial, em meio à Guerra Fria e à Operação Condor. Foi um longo e tenebroso inverno para a democracia, para a cidadania, para a república e também, claro, para o futebol uruguaio. A classificação para a Copa começou no final de 82, quando Omar Borras assume como treinador da Celeste. Ele arma o time em um 4-3-3 mais ofensivo, com somente um volante de contenção e dando carta branca para que seus zagueiros chegassem forte em qualquer um que se aproximasse da área. A proposta era juntar a garra e a força defensiva, características do time, com um futebol mais ofensivo, que conseguisse superar seus adversários, impondo um futebol mais técnico e ousado. O time tinha divisões internas. Parte do elenco era do Nacional e a outra do Peñarol. E a rivalidade das torcidas se estendeu para dentro do plantel. No início da preparação, o Uruguai é convidado a disputar um torneio amistoso na Índia, a Nehru Cup. Além da Índia e Uruguai, participavam também os sul-coreanos e os chineses. A longa viagem, somada à irrelevância do torneio, fez com que muitos jogadores não quisessem atender à convocação. Mas Borras consegue acalmar os ânimos, juntar os jogadores e com eles vencer o torneio. Seria a semente daquele Uruguai que voltaria à Copa do Mundo depois de anos. Borras estrutura seu time com um centroavante fazedor de gol, o Vilmar Cabreira. Não era craque, mas também não perdia gols. 2 atacantes pelos lados, Aguilera e Alberto Acosta. No meio, um jovem craque era a estrela, Enzo Francescoli, de 20 anos, habilidoso, rápido e inteligente. Ele assume o comando do ataque e o Uruguai ganha uma cara. Na zaga, o Gutierrez era um zagueiro acima da média, que compensava a força excessiva do seu parceiro Acevedo. Na lateral direita, o Vitor Diogo subiu ao ataque e quase virava um ponta. Não era um time incrível, mas estava longe de ser uma equipe medíocre. E o capitão... o capitão dessa equipe talvez fosse o melhor goleiro do mundo, Rodolfo Rodrigues. Mais do que um goleiraço, Rodolfo Rodrigues era um líder, orientando a zaga com uma excelente visão de jogo. Embaixo das traves, tinha reflexos rápidos e excelente posicionamento. Em 83, o Uruguai vence a Copa América, derrotando o Brasil na final. Era o seu primeiro título relevante em anos. Nas semifinais, eliminou o Peru, vencendo fora de casa e segurando o empate em 1-1 no jogo de volta. Contra a seleção brasileira, venceram o primeiro jogo em Montevidéu por 2-0 e no jogo de volta, na Fonte Nova, em Salvador, um empate em 1-1. E este foi o 12º título do torneio para a Celeste. Vai terminar o jogo, Edson Pérez pede a bola, cumprimenta o Bandeira. Termina a partida na Fonte Nova em Salvador. Esse é o inconfundível Galvão Bueno pela TV Globo. O título da Copa América traz confiança para o Scratch uruguaio, que vence a maioria dos seus jogos. Durante as eliminatórias de 85, superou Chile e Equador, para ficar em primeiro do grupo e voltar, enfim, ao Mundial e sonhar com o tricampeonato. A última partida contra o Chile, Rodolfo Rodrigues, já contratado e ídolo da torcida santista, fez uma partidaça e garantiu a classificação da Celeste Olímpica. Nas últimas semanas de preparação para a Copa, já em 86, a seleção iria enfrentar o Peñarol.
Nem o técnico Borras, nem a esposa de Rodolfo Rodrigues queriam que ele fosse ao Estádio Centenário. Afinal, ele fez carreira no arquirrival nacional. A torcida iria lhe provocar o jogo inteiro. Mas ele decidiu disputar a partida mesmo assim. E acabou sofrendo uma lesão que o tiraria do Mundial. Já perto do fim da partida, o lateral aurinegro José Batista choca-se com Rodolfo Rodrigues e seus pés aterrissam no abdômen do goleiro. Mesmo sentindo dores, ele optou por seguir com a partida. Em casa, sua esposa nota que a lesão havia aumentado e ela suspeitava que fosse algo mais grave. Foram para o hospital e uma cirurgia de emergência foi feita. Por fim, Rodolfo Rodrigues tinha 38 pontos no abdômen, pouco tempo para se recuperar e preparar para a Copa do Mundo de 86, no México. Mesmo sem condições, a comissão técnica do Uruguai mantém Rodolfo na preparação e o leva para a Copa. A fase de grupo seria complicada. Caíram no grupo da morte com a Alemanha, Dinamarca e Escócia. Na estreia, um empate de 1-1 com a Alemanha, que foi uma pena. O Uruguai estava vencendo o jogo até os 40 do segundo tempo, quando um bate-rebate de bola sobra para Lofs, dentro da área, e ele empata para os alemães. Num chute que talvez um goleiro um pouquinho melhor colocado conseguisse evitar. A segunda partida entrou para a história. Dinamarca e Uruguai. Um verdadeiro passeio dinamarquês. 6-1. Tal placar reforça o apelido da época. E aquela euforia danada. Dinamáquina. Ninguém esperava uma derrota tão sonora. Na última rodada da fase de grupos, o time joga mal e fica em 0-0 com os escoceses. Mesmo assim, ainda bem, consegue classificação como terceiro lugar do grupo. Nas oitavas encarariam os argentinos, que vinham de 2 vitórias e um empate, e tinham ainda Diego Maradona, com a 10 da Alves Celeste. Enfrentar aquele time argentino não era fácil, sem dúvida. A seleção seria campeã da Copa com Maradona dando um show na fase final do torneio. Mas, até aquela partida, a verdade é que a Argentina ainda não havia encantado o mundo. Venceu Coreia do Sul e Bulgária sem golear, empate com a Itália. Maradona era Maradona, mas ainda não tinha brilhado como aconteceria nas partidas contra Inglaterra e Bélgica. A partida é um clássico, né, turma? Ali, naquele dia, eram 4 títulos mundiais em campo. Como diz o jargão da bola, essas camisas envergam varal. E com essa representação toda, claro, tivemos muita disputa, um pouco de violência, uma dose de catimba e muita provocação. Só um pouquinho de provocação. No final, a Argentina aproveitou melhor as oportunidades e com um gol de Pasculi, venceu a partida. Mas vale lembrar e destacar bem que o jogo foi muito equilibrado e no final o Uruguai pressionou bastante em busca do gol de empate. Toca la pelota para Batista. Batista marcado por Bocio. Atenta para Burruchaga. Se va Burruchaga. Atención, está el gol de Pasculi. Viene para Valdano. Está Pasculi. Gol. Argentino Pepe. Pedro Pablo Pasculi entró a tocar sobre la salida del arquero. La pelota vino para Valdano. Lo marcaron los zagueros. Tocaron la pelota para un costado. Y Pasculi, que estaba al acecho, que estaba en el origen de la jugada, está preparado para convertir el gol. Tocó con un derechazo cruzado sobre la salida de Fernando Alves para convertir el primer gol del partido. Essa é a narração de Vitor Hugo pela Rádio Continental da Argentina. O Uruguai voltava para casa novamente sem vencer nenhuma partida na Copa. Mas, olhando o replay do gol argentino, difícil especular se com Rodolfo Rodrigues embaixo das traves, o tento não teria sido evitado. O torcedor santista que lembra das 5 defesas dele contra o América, no Paulista de 84, sabe que isso era bem possível. Nossa Senhora. E mais do que um grande goleiro, o Uruguai jogou sem seu capitão e líder. E isso sempre faz diferença. Mas a história não pode ser reescrita. Só podemos imaginar a diferença que Rodolfo Rodrigues teria feito no time que disputou a 13ª Copa do Mundo no México em 1986. Ele é o meu parceiro, Thiago Montelli. E ele é Thiago Castro. Este é o Que Falta Você Fez Futebol Clube, episódio 5, o Uruguai na Copa de 86. Até a próxima! Trabalhos técnicos: Thiago Montelli. Roteiro: Thiago Castro e Thiago Montelli. Música: Pedro Ascaleta. Mixagem: Gustavo Encerra. Agradecimentos: Vinícius Santos. Que falta você fez? Futebol Clube.